Paulo, o apóstolo, escreveu a denominada Carta da Alegria, a carta aos Filipenses, no caso, justamente quando ele estava preso em Roma, preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando Paulo escreveu a Carta da Alegria, na qual ele afirma: alegrai-vos, e repete, Paulo não estava na praia ou numa mansão. Não, ele estava preso. Aí a pergunta que naturalmente surge é: como Paulo pôde falar de alegria vivendo uma situação de adversidade? E uma resposta, meu irmão, minha irmã, é que há uma alegria em viver o propósito que Deus estabeleceu para nós. Há uma alegria proveniente do propósito, de quando estamos no centro da vontade de Deus. E talvez quando nos sentimos vazios, é justamente porque não estamos vivendo esse propósito. E Deus quer chamar a nossa atenção de alguma forma. É sobre isso que eu vou falar no Café com Fé dessa quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. Bom, Jesus Cristo afirmou, certa vez, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bom, Jesus foi claro aqui. Porque, sim, ele se alimentava. A Bíblia nos relata Jesus se alimentando de pães, de peixes, enfim, como qualquer outra pessoa. Só que Jesus, ele vai além. O que ele está dizendo? Não é que ele vivia num jejum intermitente, não. Jesus está afirmando que havia um outro alimento. Além do alimento físico, além dos pães, dos peixes, havia um outro alimento. Um alimento que alimentava a sua alma, que era o quê? Fazer a vontade do Pai, cumprir a missão, viver o propósito. E era desse mesmo alimento que Paulo se alimentava. Perceba. Leia lá no livro de Atos, nas cartas de Paulo. Apesar de todas as situações desafiadoras que Paulo vivia, de açoites a prisões, de picadas de cobra a naufrágios, de perseguições a apedrejamentos, enfim. Apesar de todo esse caos ao seu redor, Paulo era um homem que vivia em paz, era um homem resiliente, era um homem alegre, justamente devido ao fato de que Paulo estava vivendo o seu propósito. E viver o propósito nos alimenta. Eu lembro, no começo da minha conversão, quando eu tive aquele chamado sobrenatural da parte de Cristo, ele usou um pastor que eu nunca tinha visto na vida. Eu estava no retiro de carnaval, fui lá não para buscar a Deus, mas para ficar ali de boa, durante alguns dias. E aí a palavra me confrontava,
E eu orei a Deus: Senhor, por que eu estou ouvindo aqui dentro que eu tenho que te entregar minha vida? Eu já acredito que o Senhor existe, eu já faço bem por sua causa. Então, apesar de eu viver a minha vida do jeito que eu quero, né? Nada assim, né? Totalmente longe da palavra, eu acredito que o Senhor existe. Eu sou um cara correto, ético, moral. A conta já não fecha assim. Por que eu estou ouvindo aqui que eu tenho que te entregar a minha vida? E aí no dia seguinte, na hora do culto, numa pregação, um pastor me entregou uma palavra profética. Eu nunca tinha visto aquele pastor, não era um pastor da igreja, ele também nunca tinha me visto. E ele olhou para mim no meio da multidão, apontou o dedo e falou: Jesus manda eu te dizer essa noite, quem vai continuar minha obra? Pedro. Ou seja, Jesus respondeu a minha oração. Eu tinha que entregar a minha vida por completo, porque Jesus não queria só que eu acreditasse que ele existia e que eu fizesse um bem aqui e o outro acolá. Não. Jesus queria que eu contribuísse para o avanço do reino dos céus aqui na terra. Então, o meu chamado foi sobrenatural, a minha conversão foi sobrenatural. Logo, em pouco tempo eu batizei, menos de um mês depois dessa experiência eu batizei. Eu estava convicto e me entreguei por completo a Cristo. E é óbvio que, assim como na vida, no exercício ministerial também há elogios, mas também há críticas, não é? E em dados momentos que críticas surgiam, nada me abalava, a ponto de uma pessoa chegar para mim e falar: ô Pedro, é bacana porque você nem se exalta com os elogios e nem se abate com as críticas. Mas por que eu não me abalava com as críticas? Porque eu era o cara? Não, sabe por quê? Porque eu sabia quem tinha me chamado. Porque eu vivia a alegria de cumprir o propósito. E nada nem ninguém poderia roubar essa alegria de mim. Porque essa alegria não vinha de mim mesmo, não vinha de um fato passageiro, mas sim de cumprir o propósito que Deus havia estabelecido para a minha vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, às vezes nós nos sentimos incompletos, vazios ou faltando algo. Talvez é porque Deus está nos incomodando, como o espinho na carne de Paulo, como o Jonas no ventre do peixe, para chamar a nossa atenção, a fim de que nós possamos nos realinhar com o que Deus tem para a nossa vida. Como dizia o C.S. Lewis, a dor é o megafone da voz de Deus para um mundo ensurdecido pelo pecado. Às vezes estamos muito confortáveis, muito tranquilos, a maré calma. Mas como diz o ditado, mar calmo não faz bom marinheiro. Às vezes são justamente os ventos contrários que provam que estamos no caminho certo. Paulo estava indo para Roma e começou a acontecer um naufrágio ali. Mas o destino dele era Roma, ele estava no destino dele. Então, às vezes, você fica se perguntando, eu não sei o que está acontecendo, eu me sinto vazio, eu me sinto incompleto, tem algumas coisas que eu não estou entendendo na minha vida. Às vezes é Deus te incomodando, é Deus usando o megafone para fazer você ouvir a voz dele. E aí, à medida em que nós vivemos o chamado, cumprimos o propósito, nós temos aquela alegria, a alegria que Paulo teve, porque estamos em paz, devido ao fato de estarmos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nós possamos buscar este alimento que Jesus se referiu, o alimento que é fazer a vontade do Pai. Amém? E se você foi abençoado, edificado com essa mensagem,
Deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube, acompanhe-nos no Spotify e mande essa mensagem para alguém. Tem alguém que está precisando ouvir isso da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.